Irmãos pretos da pátria do cruzeiro, abnegados construtores de uma nação, dos seus ombros fortes e castigados, ergueu-se potente o aluvião, de desditas e injustiças. Escravizado foi o africano em testemunho por esta nação. Das minas aos canaviais, da lavoura aos cafezais, a terra de Santa Cruz se fez potência aos tempos imperiais. Sangue, suor e renúncia marcaram a história da escravidão, pilares de um novo tempo que ecoavam libertação. Castro Alves, Luiz Gama, João Alfredo, Rio Branco e Patrocínio, heróis de um ideal, a marcar com ideias e palavras a vocação imortal desta terra do cruzeiro que no céu inscreve a cruz e as estrelas, lembrando-nos destino certo de evolução, tendo grupo Ismael para entendê-las. Bendita doutrina que nos ilumina e nos faz acreditar no porvir, chances renovadas de agir. Assim fez Isabel, princesa em redenção, que conjugou o amor, tenacidade e abnegação. Por causa nobre entendeu a escravidão e aos seus irmãos em humanidade resultou libertação. Das camélias brancas ecoam hosanas, a princesa que partiu grilhões e a caridade serviu. Isabel, das paragens da imortalidade, ainda testemunha Brasil. Irmãos, irmãos do Brasil, muitos compromissos carreei ao retornar na figura da princesa imperial, alguns de bela faceta, outros de restituição dos equívocos do passado. Cumpri-os à medida do que conheci e consegui. Sei que meu olhar sobre o aspecto religioso não me fazia alcançar as verdades espirituais que hoje conheço, mas nunca deixei de ver Jesus nos mais frágeis, da carência material à espiritual. Olhava para os altares com olhar de súplica, para que se fizesse a vontade de Deus para as inúmeras criaturas que identificava como necessitadas. Quando, regressada à pátria espiritual, pude perceber o que compunha a verdadeira nobreza, relembrada pelo afeto de muitos que me esperavam. Fui tocada pelo amor do semelhante que não era aquele que se encaixava na linhagem das famílias reais do velho continente. Ali vi africanos, indígenas, irmãos do povo brasileiro, imigrantes que vieram em busca de uma vida melhor, todos meus irmãos. Como posso dizer da alegria que me invadiu e invade? Portanto, rogo-lhes que atentem em seus compromissos com as causas nobres, verdadeiramente do bem, aquelas que nos farão recolhedores do amor de muitos. Sou imensamente grata ao Senhor pelas oportunidades que me tem dado de continuar a segui-lo, agora mais na obra do que na fé devocional. Glórias ao nosso Brasil, coração do mundo. Isabel, passo a passo para a redenção.
E agora, como é que a gente entra para fazer uma live nessas condições depois de um vídeo desse, né, gente? Boa noite, sejam todos bem-vindos aos nossos amigos que já estão aqui, a vocês dois. E depois de um vídeo desse, feito pela nossa amiga Cristiane Drux, que já dá aquele nó na garganta, a gente já entra emocionado, já serve como prece inicial, porque é um belo vídeo explicativo, um vídeo emocionante, e ainda termina com a psicografia da Princesa Isabel. Quer dizer, então já mexe com o nosso coração já de início, né? Então, eu esqueço até que eu tenho que falar, gente, que isso é uma produção da FEGO, da Federação Espírita do Estado de Goiás, juntamente com os nossos parceiros, né? A FEGO Editora, a FEGO Livraria, a TV SERJ, a TV Goiás Espírita, a Rede Amiga Espírita, a Web Rádio Fraternidade. Já até me atropelei nos nossos parceiros que estão aqui conosco a cada 15 dias, levando, transmitindo toda essa nossa live, toda essa nossa emoção, porque é uma emoção estarmos aqui na terça-feira, a cada 15 dias. Boa noite, Cristiane Drux e Jorge Elahá. Olá, boa noite, Cris. Hoje eu falo primeiro, porque, embora você tenha a primazia, mas hoje eu preciso falar da sua precisão em termos de sensibilidade. Seu vídeo de hoje realmente conseguiu capturar muito daquilo que a gente precisa trabalhar na nossa noite de hoje. Ficou lindo. E com as mensagens subliminares das camélias, de todos esses elementos essenciais para o trabalho que a gente vai fazer. Uma boa noite para você, querida. Boa noite, Denise Balô. E boa noite para todo mundo que está aí no nosso chat, que eu nem vou citar, porque tanta gente querida. Boa noite para todos nós, nesse magistral momento que temos para estudar mais uma página da história do nosso país. Aqui, amigos, literalmente nós sublinhamos no painel, né, que traz um recorte de texto no final do vídeo, um capítulo que vai nos falar dos negros, né? A gente voltou no tempo, lá no livro, no capítulo anterior, que nos falava do povo africano e da raça negra. E aí a gente fez esse recorte de texto, né, e sublinhamos e queríamos trazer novamente essa ideia de Humberto de Campos hoje, porque ela se coaduna com o capítulo de hoje também, que os nossos irmãos foram, né, uma das pedras angulares da construção desse nosso Brasil, e aí o Humberto de Campos vai mais além, do Brasil espiritual. Né? Essa composição de renúncia, essa composição de sofrimento, de testes, a que os nossos irmãos foram submetidos por conta da escravidão, somaram elementos de virtudes dentro desse amálgama, né? Desse nosso Brasil espiritual, porque trouxe inúmeros exemplos de resignação, de dedicação, de benevolência, de indulgência. Quantas e quantas e quantas histórias temos registrado, nos cartórios, inclusive, né, de amas de leite que se dedicaram a vida inteira pelos filhos dos senhores dos engenhos, barões do café. E essas mulheres, apesar de escravizadas, ainda facultavam a vida aos filhos e filhas dos barões, daqueles que, a priori, eram os elementos opressores delas. Então, essa vocação em amar de forma incondicional foram bastidores, foram pano de fundo que escreveram essa história da contribuição dos nossos irmãos negros, nossos irmãos pretos, como queiram, né? A gente tem modismos aí, né? Mas a
o nosso respeito e a nossa admiração por esses nossos irmãos estão além de qualquer momento histórico, né, de qualquer modismo do momento, em termos de nomenclatura. São nossos irmãos em humanidade. Eu gostaria, antes da gente começar a tratar do nosso assunto de hoje, trazer um pouco do resgate do que foi tratado no capítulo 5, que são os escravos, que trata do início do processo da escravidão no Brasil, que se daria aproximadamente lá pelo ano de 1535, quando começam as primeiras levas de escravos para o nosso país. E assim, o que a gente recolhe na literatura espírita sobre esse incidente é que ele, junto com a Guerra do Paraguai, são os dois maiores equívocos que nós cometemos durante a nossa história. São os maiores karmas coletivos que o Brasil possui. E o que estava desenhado no mundo espiritual era a vinda dos africanos para cá. Isso estava desenhado, eles viriam para cá. Mas a ideia é que eles viessem na condição de trabalhadores e não de escravos. O que se queria com a presença do elemento afro no nosso país? O que se queria eram aspectos da cultura que eles tinham, as habilidades que eles possuíam, a possibilidade de contar com a contribuição dele na edificação do nosso ideário, porque eles eram um povo marcado pela simplicidade. E o que se queria aqui era a simplicidade. Quem queria ir para cá? Povos de raciocínios complexos. O que se queria era a simplicidade. E eles caíam como uma luva dentro disso. São povos extremamente receptivos, que se integram a outras culturas, até por conta da própria história que eles trazem. Existe um traço de procurar agradar para ser aceito. E isso se inseriu na nossa cultura. Observe como nós temos a característica de querer agradar o outro para ser aceito. Isso ficou em nós, nós somos assim. Por que o Brasil é tão receptivo com o estrangeiro? Por que nós somos tão interessados em acolher as pessoas? Porque nós trazemos o traço do elemento afro, que tem a sensação de que ele não vai ser acolhido. Então, ele se movimenta primeiro no sentido de sinalizar uma passividade, uma abertura no sentido de integração, para que nesse movimento aconteça a quebra das resistências. Então, observe como nós temos essa característica, como as nossas crianças na escola recepcionam os colegas que vêm de outros estados, e comparemos isso com alguns filmes que a gente recebe de outras nações, em que as crianças não acolhem assim seus coleguinhas na escola. Como também, até comentei isso na live do quinto episódio, você, Denise, que vem de uma história de uma colonização que não é portuguesa e que vive num estado que não é de colonização portuguesa. E você, Cris, que vem também de uma família que não tem raízes portuguesas, o quanto há uma diferença na aceitação do outro, da aceitação do diferente, o como a sociedade ela é menos porosa, o quanto existe uma espécie de uma impermeabilidade nos conteúdos das outras culturas. O elemento afro que se inseriria no nosso país seria exatamente contrário a isso. E deu certo, porque o trazer desses elementos foram essenciais para essa simplicidade no lidar que nós temos. Experimente você, e eu falo isso porque eu sou do IBGE, nós estamos no censo demográfico, experimente visitar para fazer o recenseamento numa comunidade quilombola. Vá lá para você ver como você é recebido. Veja como eles te recebem, como eles celebram a sua chegada, como eles oferecem o que eles têm de melhor, a melhor comida, como eles se doam, como eles são carinhosos. Então,
Isso é da cultura que se insere nessa construção. E, além de todos esses fatores, havia um elemento essencial. Para a edificação da mensagem espírita, eu precisava de cristianismo. Os portugueses trouxeram. Mas eu precisava de mediunidade para poder fazer a mensagem espírita. Os portugueses nunca dariam para nós a naturalidade da comunicabilidade com os espíritos. Quem daria? Os espanhóis? Os franceses? Os ingleses? Os holandeses? Meu Deus, eu pergunto, que povo no planeta tem tanta naturalidade de lidar com os espíritos? Os que são de origem africana, suas raízes religiosas estão profundamente trançadas, e isso trouxe uma naturalidade para nós de que sim, espíritos comunica. Claro que comunica. Eu vejo isso. Existe isso na nossa cultura. A gente não sabe porque mora aqui dentro, não sabe. Mas saia do ambiente brasileiro e vá para as colônias hispânicas aqui para falar de comunicabilidade com os mortos. As pessoas vão olhar você com estranheza. Vá para a Europa conversar com italianos e falar isso. Não, mas como assim? Fala com o morto? Onde você já viu isso, rapaz? No Líbano, ninguém nem cogita a ideia de se comunica com os mortos. Não se cogita isso. Então, como foram benditas as contribuições que trouxeram na edificação da construção do nosso psiquismo coletivo. Agora, os portugueses erraram fragorosamente na forma como trouxeram esses companheiros para cá. E não foi um erro de uma pessoa, e nem foi um erro de uma geração. São 353 anos de escravização, num território enorme, em condições extremamente severas, extremamente cruéis. Os historiadores dizem que o tempo médio de vida dos escravos de Minas, não é Minas Gerais, é de Minas, o escravo que fazia, é 7 anos. Você compra o cara, em 7 anos ele está morto. Porque a exploração, vendo no fundo da caverna, sem ar para respirar, em condições bastante agressivas, alimentação péssima, eles não estavam na lavoura. Quem estava na lavoura ainda se alimentava, né? Os escravos de lavoura, lá e cá, comiam uma fruta, lá e cá, comiam alguma coisa, matavam uma galinha, comia. E o escravo de Minas ia comer o quê? Terra? Então, os escravos de Minas eram a condição mais perversa. E quando sumia uma pedra, eles eram exterminados. Então, nós temos uma história muito dolorosa nesse sentido, porque não era isso para acontecer. Só que houve, de certa maneira, uma surdez do Brasil com relação a esse grave problema. Esse problema ele atravessa todo o período do Brasil colônia, mas o Brasil era uma colônia, não tinha poder nenhum para decidir. Ele aceitou, durante todo o período colonial, o processo de opressão, por assim dizer, que se fazia sobre os negros. Não, o poder decisório está lá em Portugal, não está aqui. Então, a gente foi se acostumando com isso. Na medida em que o século XIX surgiu, as mudanças ficaram cada vez mais difíceis, porque, embora a escravização tenha sido um fenômeno utilizado na época antiga e até presente nas colonizações dos séculos XVI, XVII, elas foram abandonadas por outros países. Elas não foram mantidas pelas outras nações em função da hediondez que esse fenômeno representava. E quando chega no século XIX, as nações do mundo já haviam abandonado essa prática. Nós tínhamos apenas na América um conjunto pequeno de países que se permitiam isso. Eram apenas 3: Brasil, Porto Rico e Cuba. Essas 3 nações é que mantiveram a escravização.
Os Estados Unidos abole a escravização em 1776, quando acontece a libertação ali na Guerra da Secessão. É na Guerra da Secessão que acontece o fim da escravização. A luta entre... Não é na independência, é na Guerra da Secessão. E ali vai acontecer o fim da escravização. E o Brasil vai ser o último dos países a apresentar essa característica, né? Então, a gente até tem uma coisa muito triste nesse sentido, porque os Estados Unidos, a Guerra da Secessão é na segunda metade, começo da segunda metade do século XIX, é um pouquinho antes da libertação dos nossos escravos. Mas a gente tem alguns marcos temporais muito significativos no século XIX, a Denise Valor vai gostar de um deles, que são muito fortes com relação à escravização. Aí daqui a pouco eu comento. Elahá, só para a gente recuperar algumas palavras e alguns pontos primorosos que você nos apresentou nessa explanação inicial. A gente está tratando hoje de movimento abolicionista, né? É o título do capítulo. E é muito interessante como o autor espiritual, Humberto de Campos, nos apresenta duas situações logo na abertura desse capítulo. Ele fala do receio do imperador Pedro II em relação a errar de novo, porque ele acabara de sair de todo um rol de consequências muito ruins da Guerra do Paraguai. Nossa. E ele não gostaria de adentrar num segundo momento de possibilidade de insatisfação tamanha que pudesse suscitar um novo embate entre o povo brasileiro, né? Um novo episódio de batalhas que redundasse em sangue, que redundasse em mortes. E é interessante... E tem uma questão. Sim, tem uma questão aí. É que na Guerra do Paraguai era brasileiros contra estrangeiros. Sim. A abolição da escravatura poderia, na visão dele, levar a um conflito interno de guerra civil. Um conflito intestino, né? Digamos assim, em termos sociais, que abalaria, né? E seria na sequência. Nós havíamos acabado de suturar as feridas da Guerra do Paraguai. Então, no final do século XIX, por mais que Dom Pedro II fosse entusiasta da ideia da abolição, ele não encontrava politicamente e nem uma estrutura social equilibrada para que ele pudesse garantir que esse processo de libertação dos escravos fosse se dar dentro de um movimento pacífico, né? E aí é mais curioso quando Humberto de Campos nos apresenta a ideia de que, por uma questão, uma injunção espiritual, onde ele se ausenta do país em uma das suas viagens e deixa a princesa Isabel como regente, ela assume o protagonismo desse momento e assina a Lei Áurea, que já vinha sendo organizada e construída há muito tempo, né? Sim. Pelas lideranças e pelo João Alfredo, que a gente indicou no vídeo, que naquele momento era o ministro, né, do gabinete ministerial do Império. É um dos senadores, né, e chefe desse gabinete imperial. Então, João Alfredo, com outros companheiros, lideranças ideológicas da época, José do Patrocínio, o próprio Visconde de Rio Branco, que tinha um peso gigantesco dentro da estrutura econômica capitalista desse momento do Segundo Império. Enfim, somam-se forças para dar pujança a essa ideia libertária, e a princesa Isabel, ela se vê sustentada, né, ganhando suporte não só da espiritualidade amiga, como desses elementos que eram, naquele momento, lideranças nacionais, para assinar a Lei Áurea, né?
Então, a libertação dos escravos, meus amigos, foi um processo, né? Sim. Todo grande passo na história passa por um processo. Qual era o tripé? Qual era o tripé da conjuntura colonial? Monocultura, exploração da economia primária, exportação dessa matéria-prima e o fomento desse processo de produção baseado, né, nos senhores de engenho, no caso da cana-de-açúcar, e a exploração escrava. Essa era a estrutura econômica do mundo colonial. Só que a gente está falando de um outro momento histórico, a gente está falando de um momento imperial, onde a Europa já se movimentava dentro da esteira, literalmente, dentro da esteira industrial. E aí começa a haver um conflito de interesses entre esse nosso relacionamento com a Europa e os grandes senhores de terras aqui no Brasil, os barões do café, no caso, o café era o produto que mais impulsionava a economia no século XIX aqui no Brasil. Então, era um conflito de interesses. E tanto Dom Pedro II quanto Princesa Isabel, no meio do caminho, tentando ali equilibrar essas forças políticas e econômicas. Os ingleses fazendo, por um lado, né, força para que se desse cumprimento ao que já havia se prometido lá atrás. Desde 1826, o Brasil e a Inglaterra já haviam fechado acordos em leis anti-escravagistas. Em 1826 já tinha uma primeira lei. Depois foi impulsionando lei Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, lei do sexagenário, né? Quero fazer um comentário sobre esses elementos anteriores que eu acho que podem trazer luz a essa questão. Foi exatamente no início do século XIX que começam as primeiras discussões da parte da Inglaterra para que houvesse a abolição da escravatura. E assim, causa até estranheza, porque a Inglaterra era uma nação extremamente exploradora, era uma nação que invadia os outros povos, subjugava os outros povos. Por que ela era tão boazinha com relação à escravidão? Por que ela não queria que existisse a escravidão no Brasil se ela explorava o Egito, se ela explorava regiões dali do Oriente Médio, o Sudão, estava tudo na mão da Inglaterra? Por que ela tinha esse cuidadinho com a escravidão do Brasil se ela mesmo tinha as suas garras sobre a Índia, sobre uma série de países? É profundamente contraditório essa bondade seletiva da Inglaterra. Então, o que justifica isso são fundamentalmente dois fatores. O primeiro, pergunto a você, Denise Balot, que sabe tudo. Por que motivo os comerciantes que têm suas lojas no centro comercial se incomodam com a presença dos camelôs? Por que o comerciante se incomoda com o camelô? Imposto. Imposto. É uma concorrência desleal. Eu pago imposto, eu pago isso. O cara não paga nada. Aí põe um sapato para vender na calçada. Como é que ele vai? Como que eu vou competir com ele? Não tem condição. Ou ele paga imposto, ou ele vai ter que sair. Agora vamos olhar o Brasil com a escravatura. Os custos para a produção daquilo que o Brasil oferecia eram muito menores por conta da escravatura. Pelo processo de subjugação, havia uma dificuldade de competitividade. O meu produto chegava no mercado sempre mais caro do que o seu. Por quê? Porque você escraviza os outros. Se nós tivermos hoje uma empresa que produz camisa baratinha, isso aqui só pode ser mão de obra escrava, não é possível, porque olha o preço que esse pessoal está vendendo uma camisa. Então, a escravatura ela levava a uma dificuldade de competição do produto inglês.
Então, vestido na capa de virtude, a Inglaterra queria que a escravatura acabasse para que houvesse uma melhor facilidade dela competir com o produto brasileiro. Ponto número 1. Ponto número 2 da razão pela qual isso também acontecia: escravo não compra nada. O que escravo compra? Ele não compra camisa, ele não compra sapato, ele não compra bengala, não compra cartola, mas os homens livres compram. Um conjunto de pessoas escravizadas é um mercado consumidor reprimido. Eu quero esse mercado consumidor. Então, o que a Inglaterra queria era expandir o seu mercado e tirar o diferencial competitivo que o Brasil apresentava. Então, em 1820, começam as movimentações da Inglaterra querendo que o Brasil pare o comércio. E eu estou falando de 1820. Observe que ainda não temos um Brasil independente. Eu estou falando de Dom João VI, o surdo, que se fazia de surdo, se fazia de bobo. É mesmo, não é verdade, isso aí não pode. Mas não tomava providências. E assim as coisas foram acontecendo. Veio o período da proclamação da independência e nós temos uma personagem importantíssima nesse cenário, a gente nunca falou dela aqui, que chamava-se José Bonifácio de Andrada e Silva. José Bonifácio propôs para Dom Pedro o fim da escravidão. Ele propunha que o nascimento da nação brasileira não contemplasse a escravidão dentro das suas leis. Já existia isso. Já existia. Era a ideia de Bonifácio. O Brasil independente não deveria ter escravos. Só que as pressões econômicas dos grandes produtores e que, de certa maneira, apoiavam a política do império, disseram: não, imperador, o senhor não pode fazer isso, não. E Dom Pedro I acabou mantendo a escravidão durante todo o período do seu reinado e não mexeu nisso. Seu reinado vai até 1831. Até 1931. E quando chega em 1931, quando acontece a mudança da transição de um reinado para o outro, surge uma lei chamada Lei Feijó, que essa lei dizia o seguinte: está decretado que não pode mais ter navio negreiro no Brasil. Pronto. Qual é o problema da Inglaterra? Não tem uma lei? Faz a lei. A Lei Feijó foi uma lei feita para que se dissesse à Inglaterra: está aqui, está aqui a lei que nós escrevemos no Brasil, dizendo que é proibido o mercado de escravos. Elahá, deixa eu ler aqui para você, 1831, a Regência Trina Permanente promulga lei proibindo a entrada de escravos africanos negros no Brasil. A lei torna livre todo escravo africano trazido para o Brasil. Ou seja, uma lei para inglês ver. Exatamente, daí a expressão. Por isso que tem essa expressão. Isso. A expressão, isso aqui é para inglês ver, é a Lei Feijó, porque nada dela se cumpriu. Os navios negreiros continuaram e nenhum negro em território nacional foi livre. Mas a lei está aqui para você. Você quer ver? Está aqui a lei. Então, é só para inglês ver. E os ingleses ficaram irados quando eles perceberam que eles foram enganados. Porque quando eles viram a lei, pronto, agora vai resolver. Agora vai ter mercado consumidor, agora o produto brasileiro vai chegar no mercado mais caro, legal, vai ficar bom. Aí os anos se passaram e aí quando se viu, não acontecia o processo de melhoria, não acontecia. A lei não se cumpriu.
não E sei nesse aspecto, desculpe te cortar, Elahá, se... nesse aspecto a gente vai voltar a falar das dimensões continentais do Brasil. Era impossível, naquele momento, ter uma fiscalização assertiva. Assim, proíbe navio negreiro, ok, vamos proibir navio negreiro, mas como é que a gente vai controlar os milhares de quilômetros de costa brasileira? É impossível, não tinha como. Tem como. Aí desembarcava ali o navio negreiro de forma clandestina. Sei lá onde. Verdade, verdade. Aí, quando foi em 1845, aconteceu uma lei, uma decisão da Inglaterra que fazia com que a Inglaterra tivesse o direito de confiscar navios em águas brasileiras. Presta atenção no conflito diplomático que é isso. Como o Brasil não acabou com a escravidão, a Inglaterra fez um documento, tem um nome em inglês que eu não vou acertar falar, então eu nem vou tentar. Bilherbidin, negócio assim. Bilherbidin. Bilherbordin. Não sei falar inglês. Aí, muito bem, se fosse esperanto, ainda até arranhava. Aí, o que acontece? Essa decisão da Inglaterra dava a ela o direito, não sei de onde ela tirou esse direito, de entrar nas águas brasileiras e confiscar os navios que tivessem escravos. Tudo bem que a causa era humanitária, mas o verdadeiro interesse não era. Então, isso gerou um compromisso, virou um conflito que poderia ter surgido uma guerra, porque é um aviltamento das condições de soberania nacional. Uma outra nação invadir a outra para sequestrar um navio, porque ele está fazendo uma coisa que realmente ela era ilegal. Olha, e dentro desses processos das leis anti-escravagistas, eu posso dar um testemunho pessoal meu, que moro atualmente no Vale do Café, uma das regiões que foi responsável por 80% da exportação do café para o mundo na segunda metade do século XIX. Ou seja, a nossa estrutura aqui era fazendeiro, barão de café, lavoura de café e muito escravo. O que acontecia? Nós tivemos a lei do ventre livre, né? Estou recorrendo aqui à minha cola. A lei do ventre livre foi em 1871, né? Foi que tornava livre o escravo nascido a partir da promulgação daquela lei em 1871. E aí eu vou pegar o exemplo da lei do ventre livre e vou fazer um paralelo com a Lei Áurea, que libera todo mundo, não só os nascidos, mas todo mundo que já era escravo, que já estava numa idade mais avançada. Ambas as leis, né, existiam de fato no papel, mas, na verdade, do cotidiano, esses irmãos nossos, eles não se fizeram livres. E eu vou dar um exemplo. Existem inúmeros documentos que eu tive acesso aqui no Vale do Café, de registros cartoriais, onde, na lei do ventre livre, esses senhores de fazenda, esses barões do café, adotavam essas crianças, e essas crianças passavam a ganhar o sobrenome dele, da família, né? E aí davam um nome aculturado, português, europeu, enfim. E muito raramente eles tinham, né, a permissão de usar o sobrenome, apesar do sobrenome existir, que lá foi registrado em cartório, fulano de tal, filho, vou dar um exemplo aqui, Manuel de Azevedo Barreto. Aí não podia usar o Barreto, porque como assim, um africano, né, de genética africana vai usar o Barreto da minha família? Mas chamava-se o negro alforriado, o negro forro Manuel. E esse era o nome dele, negro forro Manuel. Né? Mas o Barreto constava lá no cartório e ele levava esse sobrenome. Foi adotado pelo senhor da fazenda. E eles
não podiam ter o exercício da sua liberdade no cotidiano, né? Então, assim, eles eram livres, mas por terem sido adotados, eles eram inseridos novamente no trabalho forçado dentro de casa. Então, a relação, a hierarquia continuava a mesma, de comando, e você ter que ser subjugado a uma vontade externa sua, né? E essas relações continuaram e persistiram por muitos e muitos anos, e persistem até hoje, né? Em algumas situações. Você está falando aí da lei do ventre livre, mas eu queria falar de uma lei antes dela, que é a lei de Eusébio de Queiroz, que diante desse incidente, aqui botaram até o nome do negócio, ver se eu consigo falar, vou tentar falar. Lei Bileberdin, sei lá como é que diz, acho que é Bileberdin, não sei falar. Então, a pressão que aconteceu em 1845 fez em 1850 a lei Eusébio de Queiroz, que foi uma resposta a isso. Tudo bem, nós vamos punir e tal. Aí vem uma segunda lei tentando punir, que é a lei de Eusébio de Queiroz, 1850, que também não acontece nada. Publica-se a lei e continua do mesmo jeito. Aí, em 1871, já depois da morte de Castro Alves vai desencarnar em 1871, publica-se Bill Aberdeen. Separa, né? Eu não sei. Tudo bem. Tá. E eu fui ler essa lei do ventre livre. Tá lá no Planalto. Se você entrar lá no Planalto, a lei tá lá. Eu acho que é a lei imperial 2040. Você que gosta, Diniz, está lá. A lei, olha como a lei é. Gente, dá vontade até de rir. A lei diz assim: decreta-se que todos os nascidos no Brasil, a partir dessa lei, são livres. Livres. Então, quer dizer, eu nascia, eu era livre, tendo apenas que indenizar o dono do dinheiro que pagou para a compra dele. Ele precisa indenizar com o serviço, ele precisa indenizar. Ele é livre, mas ele tem que pagar a alforria dele. Então, ele precisa trabalhar até os 21 anos, para que ele, após os 21 anos, pagasse uma quantia, se não me engano, era 500, tinha um valor. Sei que se fosse até os 8 anos de idade, ele tinha que ficar com a mãe, e a mãe amamentava. Depois dos 8, teria duas opções. Pagava 600 mil réis, e a criança estava livre. Se não tivesse esse dinheiro, ia trabalhar até os 21, quando então pagaria um valor menor, aí estava alforriado. Então, presta atenção, Denise, na ginástica para não libertar. Eu digo que você é livre, mas você tem que me pagar. Mas você está livre. É uma coisa... Fora amigo Elahá, Denise e todos que nos assistem. Fora os clubes de investimento imperiais, né? Eu estou chamando de clubes de investimento imperiais porque era uma ginástica que se fazia em termos de agiotagem naquela época. Porque quem detinha, vamos supor, uma senhora branca, ela detinha uma determinada reserva em dinheiro, né? Sei lá quantos mil réis. E aí, muitas senhoras e muitos senhores faziam esse tipo de acordo com os escravos que trabalhavam para pagar a sua alforria. Combinavam um determinado valor. Então, por exemplo, Denise é a minha escrava. Denise é escrava. Aí a Denise está tentando comprar lá a alforria dela. Aí está estipulado um determinado valor que o seu senhor estipulou para que ela se faça alforriada. A Denise está trabalhando, está juntando tudo que pode, né? Daí vem também as joias, né? As joias de crioula, né? Que são as pencas que as crioulas usavam para economizar esse dinheiro para comprar a sua alforria. A Denise está trabalhando para tentar buscar a sua liberdade, e eu que tenho uma reserva em dinheiro e que sou uma senhora da sociedade, branca, europeia, enfim,
entro num acordo com a Denise e ela me fala assim, Cristiane, olha, você me compra, né? Você me compra e eu vou me dar a alforria, você me compra minha alforria. E eu vou continuar trabalhando por tantos anos, estabelecendo um juros altíssimo de agiotagem que eu estabelecia, para que a Denise continuasse trabalhando e me pagasse não só o dinheiro que eu investi na libertação dela, como eu seria ressarcida em 3 vezes mais ou 4 vezes mais em dinheiro. Então, isso era um negócio altamente lucrativo para quem queria financiar essas alforrias. Isso acontecia, né? Quando a gente vai estudar os documentos da época, principalmente nesse processo de alforrias, a gente vai ver inúmeros casos onde pessoas ficaram mais ricas do que já eram, patrocinando essas alforrias, mas estabelecendo juros de agiotagem para que essas pessoas se tornassem forras, né? Você estava falando sobre a questão do nome do senhor, colocar o nome dele no escravo. Sim, sim. Eu ouvi dizer, eu não posso dizer que isso é verdade, mas eu ouvi dizer que todas as pessoas que têm no sobrenome DE é porque eram escravos. Então, por exemplo, Antônio de Souza, ele pertence ao Souza, ele não é Antônio Souza, ele é do Souza. O Souza é o dono dele, então ele é Antônio de Souza. Então, não sei o que tem da Costa, então ele é do cara que é o Costa, que é o dono dele. Então, esse D é que caracterizava que você realmente era um escravo que tinha sido capturado para dentro da família. Se você quiser, Denise, você pode publicar, aí até coloquei o artigo 1º da lei, a lei imperial 2040. E só essa primeira parte é suficiente. Aí ela diz assim, artigo 1º, os filhos de mulher escrava que nascerem no império desta data, desde a data desta lei, serão considerados de condição livre. Uau! Livres! Parágrafo 1º. Os ditos filhos menores ficarão em poder ou sob a autoridade dos seus senhores e de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Chegando o filho da escrava a essa idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil réis ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. Você está livre, mas não está muito livre, não. Você vê que malabarismo para poder não soltar as pessoas. E aí, na sequência dessa lei, aí vem a lei de Saraiva-Cotegipe, que é a última das leis antes da libertação dos escravos. A lei Saraiva-Cotegipe é a lei do sexagenário. Qualquer pessoa como eu, com mais de 60 anos de idade, poderia estar livre, era considerado livre da escravidão. Só que um homem que chegava aos 60 anos de idade, depois de todos os maus tratos da escravatura, era uma pessoa numa condição extremamente precária de sobrevivência. Mas aí acabava sendo até, quando a lei saiu, os abolicionistas consideraram isso uma derrota, não consideraram uma vitória. Porque quando o homem fica velho, que ele não é mais prestável, você diz, agora você não me serve mais, agora você vai para fora. Então, eu não tenho nem o cuidar dele, que ele poderia ficar na fazenda, pelo menos se alimentando, né? Pelo menos se alimentando, já está velho. Aí é expurgado, né, Larra? Expurgado e vira um pária da sociedade. Você vê? E aí, Denise... Nada humanitário, né? Aí eu fui ler a lei do sexagenário. A partir dos 60 anos, ele está livre. Está livre, cabendo a ele pagar só mais 3 anos de serviço como indenização.
Quer dizer, ele vai sair com 63. Imagina os últimos 3 anos que esse homem vai ter que realizar até chegar aos 63 anos. E a gente está falando de 63 anos, Elahá, no século XIX. Uma pessoa com 50 anos no século XIX não tinha essa saúde, essa longevidade, né, de pensarmos no século XXI. Era quase equivalente aos 90 de hoje. Eu ia falar isso, 90 anos hoje. Sim, sim. Comparando, né, a qualidade de vida, digamos assim. É verdade. Você vê hoje mulheres de 40, 50 anos, são jovens, muito jovens. Jovens demais. E uma mulher de 40, 50 anos, na minha época, não na época de vocês, que vocês são de outra geração da minha, mas na minha época... E olha, e sem querer aqui levantar um outro aspecto, um outro viés da conversa, de compararmos homens e mulheres. Porque se o escravo ainda tinha alguma chance de sobrevivência, né, de se colocar profissionalmente. Nossa, quantos? Né? Agora, quantos chegariam aos 60? Não, mulher não pensa. Mulher não tinha saída, gente. Como é que uma mulher ia se colocar economicamente sendo liberada após os 60 anos em uma sociedade machista do século XIX? Ela ia fazer o quê? Como é que ela ia... Machista e racista. Machista e racista, exatamente. Ia fazer que ela vai quê, conseguir? Gente? Difícil, muito difícil. Olha, havia na cidade do Rio de Janeiro uma prática muito comum, porque como não havia sanitários, eles usavam muito pinicos durante a noite. Então, quando chegava de manhã, havia um trabalho que os escravos faziam, que era recolher todo o material dos pinicos num grande vaso, estava tudo junto. Aí o escravo botava aquele vaso nas costas e ele circulava pelas ruas do Rio de Janeiro carregando aquele vaso até chegar na praia para jogar os dejetos na praia. Isso era século XIX, cidade do Rio de Janeiro, capital do Império. No andar daquela cidade quente do Rio de Janeiro, com aquele treco nas costas, quando ele balançava, a urina derramava nas costas dele. O sol queimava e descascava e arrancava o couro deles. Eles eram todos queimados. A costa desses escravos era toda marcada de coisa branca. Eles eram negros, mas nas costas dele, no peito, por aqui, eles eram cheios de listras esbranquiçadas por conta do amoníaco misturado com a ureia que queimava no sol e destruía toda a estrutura da pele, abria feridas, e eles carregavam isso. E eles tinham um nome específico, eles eram chamados de homens tigres, porque eles eram todos malhados por conta do processo da escravização. Então, tudo isso a gente já fez, né? Tudo isso a gente fez. E resgatando uma questão que a Cris estava colocando, e aí Denise Balot me serve de testemunha. Denise Balot, pergunto a você que sabe tudo. Quem foi a pessoa escolhida por Dom Pedro I para fazer a educação filosófica de Pedro II? José Bonifácio. Que não estava nem no Brasil. Que era abolicionista. Então, ele cria a cabeça do menino dentro de uma visão abolicionista. Então, Pedro II foi educado por um abolicionista de primeira hora. Então, ele cresceu dentro da visão. Os homens são todos iguais. Nós temos que promover a libertação dos escravos. Razão pela qual ele era considerado o mais republicano dos monarcas. Então, ele tinha uma visão republicana, embora fosse monarca. E ele atravessa todo o império dele, constrangido pelas forças políticas que sustentavam o império. Quando chega aí, que a Cris estava comentando, em 1888, 3 anos depois da lei do sexagenário,
pressão para todo lado, o movimento abolicionista tinha tomado conta do Brasil, nasceram clubes abolicionistas nas diversas cidades, havia conflito em todo lugar, era só do que se falava. Essas discussões da escravatura haviam tomado todas as rodas de conversa. Estava ficando insustentável a condição do imperador, porque ele tinha que dar uma resposta. O povo não aceitava mais a escravidão. Acontece que os donos do café diziam: se tirar a escravidão, o seu regime vai cair. O senhor só tem duas alternativas: ou o senhor mantém a escravidão ou o senhor cai. A decisão é sua. A hora que cair, nós vamos tirar uma perna. Havia um tripé que segurava o império, que era a questão política, a questão militar e a questão religiosa. E esses três pilares que sustentavam a monarquia caíram. O pilar militar cai após a Guerra do Paraguai, que os militares vão para a Guerra do Paraguai e não recebem uma visibilidade, eles não são prestigiados. Poxa, fizeram um trabalho que, digamos assim, venceram a guerra e os soldos eram muito pequenos, então gera muita revolta. E eles retiram o apoio ao imperador. Ficam chateados porque o salário era baixo. A Igreja Católica era um outro ponto fundamental, porque a Igreja tinha toda uma capilaridade. A Igreja falando mal de um governante, ela derruba o governante. Ela era praticamente 90%. O censo de 1872 falava que 99,7% das pessoas eram católicas. Aí, na homilia, o padre disse: olha, o governador, o imperador, pronto. Ele tem toda a malha na mão. E aconteceu que o imperador ele se aproximou da maçonaria, a igreja contestou essa aproximação e ele mandou punir 2 religiosos que haviam se portado contra ele, criticado a ação dele. Um deles, inclusive, é Dom Macedo Costa, lá do Pará. Ele manda prender Dom Macedo Costa. Dá uma confusão com a igreja danada, aí ele volta atrás e solta o Dom Macedo e um outro do Nordeste, que eu não estou lembrado do nome. Aí ele solta os 2, mas a igreja não voltaria mais a dar apoio a ele. Então, ele perdeu a segunda perna de apoio. Então, ele perdeu os militares, perdeu a igreja. A última perna que ele tinha eram os donos do café, eram os donos do dinheiro, os escravocratas. Aí ele diz: olha, já estou perdido por 1, perdido por 1000. Já sei que o império já estava dando sinais de que ele não estava mais tendo condição de sobreviver pelos questionamentos que estavam acontecendo, desejo de modernidade, etc. O império já estava sendo abalado, né, pelas ideias liberais, porque havia na Europa um grande movimento político do liberalismo, né, que ameaçava as monarquias já desde a época de Pedro I, Leopoldina, mas essas ideias liberais elas se agigantavam. E dentro desse tripé que o Elahá está enumerando para a gente percebe um comportamento da igreja, da força, né, da igreja no Brasil imperial, se assemelhando muito à igreja da Idade Média, completamente acompliciada com os senhores feudais. A gente só troca o nome, né? Aqui não tínhamos senhores feudais, até porque não estávamos mais na Idade Média, mas nós tínhamos os senhores, os grandes fazendeiros, donos de terra, né, da monocultura, e que se acompliciaram totalmente, sempre foram, né, parceiros de interesses e ideais da força religiosa, da igreja, e dos bispos, e dos cardeais, e dos padres, dos párocos. Enfim, é um modelo histórico-econômico que se reproduzia aqui também. E somando tudo isso nesse caldo, né, cultural momentâneo da decadência do Império, desse processo de declínio, né, decadência nesse aspecto de declínio do poder imperial, a gente tinha também uma insatisfação popular muito grande em relação a um possível terceiro governo, uma terceira regência, né, pela figura feminina de Isabel,
que, por melhor que fosse, era uma mulher no século XIX, acompanhada por seu marido, que era um francês, uma pessoa que nunca foi muito simpática frente ao povo brasileiro e que o povo brasileiro tinha uma certa resistência em relação ao Conde d'Eu. Então, se Princesa Isabel sobe ao poder e efetiva esse terceiro momento de governo, né, imperial, né, dando sequência aí à hereditariedade, ela teria vamos dizer assim, o título de imperatriz, mas quem tomaria as rédeas das situações políticas seria o marido, o Conde d'Eu. E ninguém via isso muito com bons olhos naquele momento. Foi muito, muito complicado, né? Qual é o comprometimento que esse homem tem com a nação brasileira? Quem me garante que ele vai realmente defender os interesses nacionais diante de uma contenda com a França, né? Então, a abolição da escravatura acontece no dia 13 de maio de 1888, e 13 de maio é o dia de Nossa Senhora, certo? É 13 de maio. E ali, então, acontece a ruptura de todas as cadeias. É a primeira vez que uma lei vai realmente falar da escravatura no Brasil e quebrar, de fato, as cadeias. A partir dali, ficava oficialmente abolida a escravidão, revogam-se todas as leis em contrário, é uma lei curtinha, de poucos artigos, e aí o Brasil enfrentaria uma crise muito grande, porque os escravos, a partir daquele momento, teriam que ser libertos, muitos deles não tinham para onde ir, então acabaram ficando nas próprias fazendas, sendo assalariados. Os donos das fazendas não gostaram do aumento dos custos, isso se tornou mais pesado para eles, gerando insatisfação pela diminuição das margens de lucro que eles possuíam, e aí retiraram o apoio do imperador. Por outro lado, boa parte dos escravos alforriados não queriam ficar nas terras dos seus senhores, por nada deste mundo, eram maltratados. Então, ao primeiro movimento de libertação, saíram, fugiram, se esconderam, não quero, e acabaram vindo para onde? Para os núcleos urbanos, para a criação de determinados grupos que passaram a viver dentro dos núcleos urbanos, sem uma formação profissional para que pudessem atuar na sociedade, gerando uma série de conflitos sociais, de problemas sociais decorrentes da quantidade muito grande deles que foram colocados no mercado de trabalho sem uma qualificação, sem uma preparação específica, enquanto que outros decidiram sair de lá para formar os seus quilombos. Eles se formaram, não havia quilombos somente durante o período da escravatura, mas muitos, após o final da escravidão, disseram: não, ninguém vai para a cidade, não. Nós vamos criar as nossas comunidades isoladas, e aqui nós vamos viver em paz, na nossa cultura, cultivando os nossos deuses, na nossa maneira de viver, e alguns grupos escolheram essa opção. Minas tem uma quantidade enorme de comunidades quilombolas. Meu Deus! O Rio de Janeiro tem um monte de comunidades quilombolas. Rondônia tem comunidade quilombola. Aí você pergunta: mas como que Rondônia tem, se Rondônia nem existia? Realmente elas não são daqui. São ex-escravos do Mato Grosso, que quando houve a alforria, disseram: vamos embora para algum lugar que não exista ninguém. Eles pegaram o rio Guaporé e desceram pelo rio Guaporé até onde deu. Aí eles pararam num canto aqui dentro de Rondônia, e aqui tem várias comunidades quilombolas que se formaram. E aqui vou dar uma curiosidade para vocês do IBGE. As comunidades quilombolas de Rondônia chegaram e encontraram comunidades indígenas. E elas se mesclaram com os indígenas. E Rondônia é o único lugar do Brasil que tem comunidade quilombola e indígena no mesmo lugar. Aí, essa comunidade é o quê? Aqui nós somos indígenas e quilombolas. Nós somos os dois. Eles se misturaram e eles têm os núcleos
isolados que eles vivem, mas eles vivem uma mescla das ideias. Isso é uma coisa bem interessante. É muito legal. Muito legal. Elahá, Denise e amigos, né? Antes da gente partir aí para as interações com o chat, né? Duas curiosidades também, já que ela já estava falando do Rio de Janeiro. Quem for do Rio de Janeiro, fica o convite para conhecer essa região. E quem não for do Rio de Janeiro e vier para cá, também fica o convite. No Rio de Janeiro, a gente tem a região portuária, né, restaurada para as Olimpíadas de 2016. Começou no movimento antes da Copa do Mundo 2014, depois deu sequência a 2016, esse processo de revitalização da região portuária do Rio de Janeiro. Sim. E ali realmente se fez um trabalho histórico de pontuação muito séria da pequena África. Era chamada assim a região, onde exatamente esses negros libertos, né, ex-escravizados, começaram a fixar as suas residências ali na região portuária e intitulou-se ali Pequena África, porque era uma região onde eles podiam cultuar os seus espíritos, né? Manter a sua religiosidade, enfim, dar vazão à sua cultura e às suas tradições. Então, tem a região portuária de Pequena África. E, em relação à Guerra do Paraguai, a primeira favela do Rio de Janeiro é a favela nascida no Morro da Providência, ali perto da Central do Brasil. Esse Morro da Providência ganha esse nome, Favela da Providência, o Morro da Providência, porque eram os soldados da Guerra do Paraguai, somando-se a todos os escravizados, né, que também contribuíram para a força tática guerreira do Brasil na Guerra do Paraguai, e estavam ali aguardando providência para que eles recebessem os soldos militares. E nunca receberam até hoje. Então, a comunidade surge a partir dessa, digamos assim, dessa não quitação, né, do soldo militar para com esse grupo de pessoas. E ali surge a primeira favela do Rio de Janeiro, Morro da Providência. E favela é porque o nome favela vem de uma planta, né, que chama-se favela, que tinha muito ali na colina do Morro da Providência. Daí porque favela. E aí tudo virou favela depois, né? As comunidades ganharam esse nome. Eles não conseguiam ter inserção nas regiões mais planas da cidade. Sim. Eles subiam os morros e se implantavam nos lugares que as pessoas não queriam, porque ali era mais difícil de levar água, era mais difícil de subir, era muito íngreme, aquilo não é lugar. Então, eles foram subindo os morros e compondo ali os primeiros lugares de espaço no Rio de Janeiro. As comunidades, né? Inclusão, Então, assim, voltando para o aspecto espiritual, porque a gente tem que ir para as perguntas, o que a gente nota aqui é que tardiamente, o Brasil se deslocava para aquilo que deveria ser. Só que tinha uma ferida muito profunda espiritual pelo que havia feito. E na medida em que essas feridas espirituais aconteciam, processos obsessivos de violência, de agressão, de perturbação acabavam acontecendo como até hoje, em função das histórias mal resolvidas que nós vivemos durante os mais de 350 anos de escravização brasileira. Impossível não imaginarmos que esse processo gerou violências, culpas e processos de perturbação muito graves. A obra Painéis da Obsessão mostra vários casos da obsessão motivada por fenômenos da escravização, conduzindo pessoas a sanatórios. Como é que chama o lugar onde tuberculosos são internados? Sanatório, né? Sanatório. Acredito sanatório. Que sim, é sanatório. Então, são várias pessoas com tuberculose inseridas num sanatório, onde boa parte dos personagens que ali estão sendo tratados tem vinculação com a escravização anterior. Tem cada história de arrepiar os cabelos e as consequências espirituais obsessivas. E
não posso deixar de dizer que entre os povos que vieram para cá, haviam alguns que eram chamados de pretos velhos. Por que o nome de preto velho? Não é porque eles tinham uma cabecinha branca, é porque eles eram almas muito velhas. Eles eram espíritos migrados, que aceitaram silenciosamente o processo da vinda para o Brasil, não porque devessem, não porque fossem espíritos em processo de expiação, mas para cuidar dos seus amores. Então, eles vinham para cá e consolavam, esclareciam, eram grandes médiuns, grandes lideranças espirituais, e faziam dessa maneira um trabalho de proteção e de garantia da serenidade para que não houvesse ódio, não houvesse violência da parte das vítimas e elas não se tornassem algozes. Conseguiram sucesso em muitos casos, em muitos não. Aí gerou a obsessão do antigo escravo que agora oprime o seu antigo senhor. E, em muitas circunstâncias, os antigos senhores que rejeitavam a cultura afro agora são médiums dessas mesmas entidades. E eles têm que dar passividade a elas e aprender a respeitá-las na sabedoria que elas têm, na linguagem simples que usam exatamente para dizer: você tem que aceitar a minha sabedoria na forma simples que eu tenho de falar. E eles hoje vivem um processo de se curvarem diante dessa sabedoria, que antes foram perseguidas, e essas entidades tornaram-se seus mentores. Os pretos velhos do passado agora são os mentores de seus antigos senhores, do lindo processo de redenção, enquanto alguns deles sofrem o processo obsessivo dos outros escravos que não souberam perdoar. Sabedoria de preto velho. Né? Sabedoria de preto velho. Sabedoria de preto velho, seguindo o processo de evangelização, né? Mostrando lindo, né? que o nosso fenótipo nada tem a ver com a nossa raiz espiritual. Somos todos irmãos em humanidade. Então, essa questão racial, eu acho ela, às vezes, tão supérflua, né? É complicado falar isso, mas, por favor, não vamos tirar de contexto o que eu estou tentando dizer. É supérfluo no sentido de entendermos, em essência, que somos todos iguais, porque pertencemos à única raça que existe, que é a raça humana. Sim, né? Acabou. Então, fica, às vezes... exatamente. Então, às vezes, fica um processo de levantamento de bandeiras dos pretos, negros, bandeira dos brancos. Gente, somos todos irmãos em humanidade. Né? É lógico que a gente precisa fazer alguns acertos históricos, existem algumas dívidas, né, que precisam ser reparadas, mas isso a justiça divina se encarrega, e a reencarnação está aí para isso mesmo. Entende? Eu acho que a gente precisa dar amplitude ao nosso pensamento e pensarmos em unidade. Somos irmãos em humanidade, todos nós. E daqui a pouco, na minha próxima encarnação, posso voltar sem olhos azuis, sem tez branca, mulata, e vou ser muito feliz, né? Porque o que importa é a nossa filiação divina. É isso que importa. Lembrando que no dia 13 de maio também se comemora o Dia dos Pretos Velhos. Exatamente. Também é dia 13 de maio. Né? Agora, e o interessante é que essa lei tinha que ser assinada por uma mulher, né? Verdade. No dia de Nossa Senhora. No dia de Nossa Senhora. Pela princesa Isabel. Né? Depois de termos passado por grandes... Né? Teve a imperatriz Leopoldina. Quer dizer, tinha que terminar com a princesa Isabel assinando essa lei. Né? E olha a sutileza da fala dela, né? Que ela traduz isso na psicografia, exibida no vídeo, na abertura do programa, da nossa live. A sutileza, né? Porque ela assina Isabel, uma princesa em redenção. Ela quebra a nomenclatura histórica. Passo Isabel, a a redentora.
passo a passo. Ela não é a Isabel Redentora, ela está em busca da sua própria redenção. E um testemunho que eu achei lindíssimo dela é quando ela fala que chega nas paragens espirituais após a sua desencarnação e ela é recebida por um grupo mesclado, exatamente isso que ela falava, índios, negros, imigrantes, amigos do povo brasileiro. Então, assim, em essência, somos todos iguais e irmãos. E todos ali recebendo a Princesa Isabel. Não existia uma coisa seletiva de um único grupo, né? A priori seriam os escravizados, mas não foram só eles, né? Porque somos irmãos em humanidade, é isso que conta. Temos alguns comentários, algumas perguntas, mas eu já quero trazer o Gilberto 2 vezes, disse o seguinte, Elahá. Eu estou ouvindo. Ele quer conversar com você, mesmo que rapidamente, lá no 6º Congresso Espírita de Uberlândia, no céu. Eu acho que vai ser em janeiro. Gilberto, nossa conversa já está marcada. Só quero que você se apresente para mim, diga assim, eu sou o Gilberto, eu já vou saber. Pronto. Isso. Vamos bater esse papo, sim, com certeza. E o mesmo Gilberto diz o seguinte, quer dizer que, além das dívidas espirituais que tivemos devido à escravidão, também tivemos essa dívida de aproveitarmos-nos de forma ilícita para vender alforria. É triste. Eu não diria que ela é isso, que ela é imoral, porque ela é legal, né? Ela é legal, mas ela é imoral. Sim, temos compromisso aí. Eu vou só ajeitar um negócio aqui, já volto. Estou ouvindo. E o Bruno diz o seguinte, diante de tanto sofrimento dos negros, tendo vista que a doutrina espírita é consoladora, qual o benefício espiritual dessas dores e aflições desses irmãos? A justiça divina, Bruno, porque esses irmãos que passaram por dores e aflições na contingência daquele momento de serem escravizados, estavam se exercitando nesse processo de renúncia, nesse processo de suportar essa dor, no processo de construção da sua própria resiliência. Cada um de nós, Bruno, tem a nossa própria história espiritual. E, sob o ponto de vista espiritual, de um olhar mais alargado, as dores e aflições são sempre processos que nos impulsionam de uma forma mais assertiva a uma evolução, a vencermos as nossas próprias barreiras e as nossas próprias dificuldades intrínsecas, espirituais. Então, imagina só, você na condição de uma pessoa escravizada, se você foi, na encarnação passada, uma pessoa que tinha problemas em relação ao orgulho, você exercita a humildade em um processo de escravização. Então, esse exercício da humildade foi facultado a todos os nossos irmãos escravizados. E muitos eram espíritos já bastante avançados no processo evolutivo, que vieram atestar, que vieram testemunhar esse potencial evangelizador de dar e de trazer uma contribuição para aquela sociedade que o afligia, que o punia, que o escravizava, mas ele trazia exemplos, ele impulsionava, ele exemplificava. Isso também foi muito meritório. Então, assim, às vezes parece dissonante, né? Que ninguém faz na doutrina espírita, nós não somos arautos, né, do sofrimento e nem arautos da imolação. Não é isso que a gente está pregando aqui e que a gente está sustentando em termos de ideias. Mas a escravidão, ela foi uma grande oportunidade para vários processos de ressarcimento espiritual. O que eu acho interessante também, falando disso, desse sofrimento, é que a gente sabe de inúmeros romances espíritas que, inclusive, no meio daquele sofrimento dos escravos, sempre vinha
um espírito com uma luminosidade imensa encarnava para dar suporte a esse sofrimento. Então, geralmente, eram consideradas as pretas velhas, elas geralmente eram benzedeiras, que cuidavam das feridas quando eles apanhavam, davam todo um suporte espiritual e até físico para esse grupo de escravos que vieram justamente com esse sofrimento todo. Vou citar só um exemplo aqui. A história a classifica como uma figura mitológica. Mas eu posso afirmar que não é mitológica, porque eu já a vi na dimensão espiritual e ela existe. Escrava Anastácia. Exatamente. Que era uma mulher belíssima, de olhos azuis, uma negra, de olhos azuis, africana, com todos os traços africanos, de olhos azuis, profundamente azuis. Eu acho que eram mais azuis, dada a sua estatura espiritual. Sim. E teve, Denise, exatamente dentro da comunidade, né, que ela viveu, exatamente essa função de liderança moral, porque as aflições que essa mulher sofreu, né, as injunções que ela conseguiu resolver e ultrapassar foram inenarráveis. Até porque era uma escrava muito bonita, que carreava para ela inúmeros sofrimentos, inúmeras punições pela própria esposa, né, do fazendeiro, que morria de ciúmes, porque ele se apaixonou por ela. Né? Então, mandava castigar ela, imaginem isso, minha gente, mandava castigar ela pela beleza dela, pelo sentimento que ela suscitava nos homens, em especial no próprio marido. Então, é uma coisa absurda. Aí você pergunta, qual é o nome dessa mulher que mandava castigar? Não tem. Não qual tem é o nome do história. marido dela? Não tem na história. Qual é o nome da escrava? Aí é que tá. Você tá vendo? Pois é. É o legado. É o legado desses espíritos missionários, exatamente. E a Flávia diz o seguinte: dizem que os espíritos amigos quase pegaram na mão dela para ela assinar. Muito provavelmente, né? Havia ali toda uma pleiade em torno dela para favorecer com que aquilo acontecesse. Era uma celebração espiritual. Porque também, inclusive, nesse capítulo, né, que nós estamos tratando hoje, que é o capítulo 26, tem aquela conversa de Jesus com Ismael, justamente já falando dessa liberdade, né? Então, acredito que, obviamente, Ismael, com toda a sua pleiade de espíritos, estavam todos ali, naquele momento presente, né? Junto com a princesa Isabel, com toda certeza. A orientação de Jesus para Ismael, nesse momento que antecedia a assinatura da Lei Áurea, era: vamos formar uma força-tarefa espiritual para trazer sustentação a essa ideia que já está na hora de vigorar. Né? Está passando da hora já. Já está passando na hora, então a gente precisa dar esse suporte, né? Como um plano espiritual superior faz sempre, né? E é muito importante sublinharmos aqui hoje, nessa live, porque eu acho isso extremamente meritório também, que a família imperial, né, e a gente pode afirmar isso por documentos recolhidos do próprio lançamento das despesas, né, da família imperial no Segundo Reinado. Todos eram, quase todos os escravos de dentro, digamos assim, eram alforriados. Eles continuavam trabalhando dentro do palácio porque gostavam de servir ao imperador e à princesa. E quase todos eram alforriados, e a relação do imperador, particularmente, e a da princesa Isabel, com os irmãos escravizados, era muito, muito humana. Né? Existem registros históricos atestando tudo isso. Então, para o imperador Pedro II e para a princesa Isabel, a abolição da escravidão já estava mais do que na hora de acontecer, porque no seu cotidiano palaciano, eles já tinham essa boa relação, né? E procuravam ter a relação mais
mais caridosa, mais benevolente possível com os escravizados. E o interessante é que nesse diálogo que Jesus mantém com Ismael, Jesus fala que já está na hora de acontecer essa liberdade, a fim de que as nuvens sanguinolentas não manchem o solo abençoado da região do Cruzeiro. Quer dizer, para evitar, né, com certeza, toda uma guerra, né, uma revolução que aconteceria, justamente para não manchar o solo brasileiro com sangue, né? Então, aliás, esse diálogo ali entre os dois vale a pena depois quem tem a obra dá uma lidinha no capítulo 25, que também dá aquele nozinho aqui assim, ó. Para variar, né? Como toda obra tem esse toque com essa emoção toda. E a Íria diz o seguinte: professor Elahá, os escravistas que causaram sofrimento seriam alguns espíritos que hoje estão por aqui causando danos morais e corrupção? Olha, eles são dentro de uma visão extremamente focada na ideia de classes, de castas. Direitos para mim, falta de direitos para você. As pessoas não são iguais. E a gente vai encontrar na obra de André Luiz, no livro Nosso Lar, uma mulher que é resgatada das trevas, ali anos 40, e ela sai das trevas na condição de escravocrata. Quanto tempo essa mulher está ali? Então, esse espírito renascendo na nossa sociedade, ele tem grande chance de repetir a mesma experiência, porque ele é um espírito que tem uma leitura exclusivista da sociedade. Difícil você arrancar isso da alma numa única existência. Nós estamos há 100 e poucos anos só de escravização. Então, é bastante razoável, né? 130 anos. Acho que não chega a 130. Acho que chega a 130, né? Mas é um século e pouco que a gente tem a gente tem, portanto, ainda muitos resquícios desse período, que foram 350 anos, a gente tem só 100 que a gente mudou. Então, nós estamos numa época ainda de adaptação. Muitos estão ainda com as mesmas ideias. E a Fátima Rabelo, nossa amiga Fátima Rabelo, pergunta o seguinte: há alguma obra espírita que fale da escrava Anastácia? Olha, espírita eu não conheço, mas tem muitas obras que falam sobre ela. Dá para pegar muita informação sobre ela. Lá em Belém do Pará tem muita coisa sobre ela. E a Íria quer saber qual livro que conta como a princesa foi recebida no mundo espiritual. Que não é um livro, né? Foi a psicografia, né, Cris? Foi a psicografia, isso que eu ia esclarecer a Íria. Na verdade, essas informações que nós estamos atestando aqui é por conta dessa psicografia que foi recebida durante uma live. Lembram quando teve aquela tragédia das enchentes em Petrópolis? Nós aqui do Rio de Janeiro, da Federação do Rio, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, do SERJ, nós nos somamos aos companheiros do movimento espírita lá da cidade de Petrópolis e elaboramos uma live para arrecadação de fundos para muitos irmãos nossos petropolitanos que estavam sofrendo injunções terríveis naquele momento, que perderam tudo, né, com a enxurrada. E aí demos um nome à live, Causa Nobre. Essa live está até no YouTube. E ao término da live, um dos irmãos nossos, que é psicógrafo, que foi um dos coordenadores do trabalho para que a live acontecesse, ele recebe essa mensagem da princesa Isabel durante a live. Então, por isso que ela até faz um jogo de palavras com causa nobre, que a nossa causa nobre seja efetivamente ações no bem, né? Ela chega a falar isso durante a psicografia. E ela nos dá pequenas notícias do que acontece com ela no plano espiritual e de como a sua visão agora, né, sobre esse aspecto, estando já na dimensão espiritual, ela ganhou uma visão alargada sobre todo esse processo, né?
da relação, né, dela com a estrutura brasileira, não só com a raça negra, como todas as raças. Né? Ela fala que ela é recebida por índios, por ex-escravizados, enfim, imigrantes no plano espiritual, nesse seu retorno à pátria espiritual. Mas as informações que temos, Íria, singelamente por conta dessa comunicação da princesa Isabel. Eu não sei te citar uma obra que vai falar dela no plano espiritual. Já vi algumas obras com mensagens de Pedro II, de Marechal Deodoro, mas de Isabel não conheço. E a Cirlei, nossa amiga também, Cirlei Marzani, diz o seguinte: Jorge, pessoas racistas nos dias de hoje podem ser os antigos senhores de ontem? Eu diria que muito provavelmente são. E o Luiz Carlos. Então, podemos concluir que a unidade do território brasileiro foi feita pela dor, sacrifício e sangue dos nossos irmãos negros. Que dívida imensa! Eu não sei se a gente pode dizer que a unidade do nosso território se deve a isso. Mas eu posso dizer que a nossa forma cultural de viver se deve à maneira deles serem. A nossa simplicidade, a nossa receptividade, a nossa relação com o espiritual, nossa proximidade com a mediunidade, nossos hábitos simples, nossa condição de nos acharmos que os outros precisam nos recepcionar, que a gente precisa agradar para ser acolhido. Isso, esse perfume de psiquismo, isso é herança deles. De certa maneira, contribuiu para que o povo fosse mais pacífico, para que o povo fosse mais cordato, que não fôssemos tomados de tanto arroubos de revolta, até pela doutrinação que os negros sofreram durante o tempo de escravização. Isso se mesclou na nossa cultura. Não, deixa para lá, deixa, tudo bem, vamos tomar satisfação. Não, tem que tomar satisfação. Não, deixa para lá. Então, esse pensamento, não guarda isso não. Isso está em nós por conta dessa cultura extraordinária que se inseriu, que se teceu por dentro dos nossos corações. Luiz, se me permite, eu gosto muito da palavra que Humberto de Campos usa, até mesmo para colaborar aqui com a sua questão. Humberto de Campos vai nos falar da pedra angular. Então, a contribuição dos escravizados constituiu a pedra angular desse Brasil espiritual, que é exatamente o que o Elahá acaba de nos explicar. Não sei se todo mundo sabe o que é pedra angular. Pedra angular não é pedra fundamental. Pedra angular é uma coisa, pedra fundamental. Pedra fundamental é que fica lá embaixo, que vai fazer o primeiro pilar para a obra se fazer. Pedra fundamental é completamente diferente. Imagine que você está fazendo um arco todo de pedra. Então, tem várias pedras fazendo o arco. Para você fazer um arco, você põe um suporte por baixo e arruma as pedras todinhas, uma do ladinho da outra, apoiadas nessa base. Vamos usar aqui um recurso didático. Então, eu tenho aqui, preciso fazer um arco, preciso fazer esse arco. Isso aqui tem um pilar, estou fazendo um portal. Então, eu faço uma estrutura e vou colocando as pedras para fazer o arco. No topo do arco, tem uma única pedra que ela é em forma de trapézio. Quando essa pedra encaixa, pam, ela faz pressão em cima de tudinho e aí nada cai. Aí depois, colocada a pedra angular, ou seja, a pedra que tem um ângulo que segura todas as outras, aí você tira a base de baixo, que o arco de pedra fica todinho lá em cima, ele não cai mais. Por quê? Porque o peso da pedra angular segura todas as pedras. Se tiver um corajoso que venha e consiga puxar a pedra angular, cai tudinho. Então, a pedra angular é o toque final que segura todas as coisas sem cimento.
só pelo peso que ela tem de fazer pressão nos outros. E aí ele disse que eu nem sabia dessa psicografia, fiquei feliz em saber. Muito obrigada, irmãos. Íria, está no começo dessa nossa live, nós passamos o vídeo que a nossa amiga Cris fez, que já nos emocionou já na abertura, onde está lá a psicografia da princesa Isabel. E temos também o Francisco, que ele diz o seguinte: Caro Elahá, as preposições colocadas antes dos sobrenomes também foram e são usadas pelos portugueses, lá em Portugal. Então não é. Então não é aquilo. Né? Então aquilo que eu falei nem é tão verdadeiro. Quem mais que nós temos aqui? O Pedro de Paiva pergunta o seguinte: professores, eu gostei do professores, como alcançar o equilíbrio das leis se de um lado há o medo espiritual do agressor e do outro o ódio espiritual do agredido, muitas vezes reencarnados no legislativo e movimentos sociais? Ah, pois é, hein, Pedro Paiva? Boa pergunta. Pedro, é o seguinte: isso, para ser feito, é tarefa do tempo construído através das leis. Todas as vezes que você tem um determinado processo de injustiça e que você, para corrigir a injustiça, você age com violência, você pode até estar agindo de maneira pensada correta, mas você gera débito para você. É necessário que o escândalo venha, mas aí daquele pouquinho o escândalo vier. Então, a proposta da doutrina espírita é que nós sejamos uma proposta A proposta do espiritismo é a evolução e não a revolução. Nós somos uma doutrina evolucionista e não revolucionista. Nós não defendemos, dentro da doutrina espírita, movimentos bruscos, violência, sangue, tomada de poder. Ah, mas vai demorar. Demora, mas não gera karma. Então a gente se articula, a gente defende ideias, a gente se posiciona como o movimento abolicionista fez. Ninguém entrou nas fazendas dos fazendeiros matando os fazendeiros para libertar os escravos. Eles foram trabalhando e foram estrangulando o regime até que ele disse: eu não aguento mais, eu vou dar a situação de liberdade para vocês. Em 1835 acontece a revolta dos malês. Os escravos que eram muçulmanos se reúnem, planejam um levante para matar os brancos. Eles iam matar os brancos e libertar os outros escravos. Mas a revolta é descoberta e eles são todos mortos. Mortos, expulsos, degradados, torturados. É uma quantidade muito grande deles que sofrem em função desse incidente. 70 deles foram mortos, se não me engano, e 200 foram presos por conta dessa revolta mal resolvida. Então, a proposta que a doutrina espírita nos dá é diálogo. E aí, alguém deve estar pensando na situação atual do Brasil, já vou falar que apenas 7,5% da população brasileira é filiada a partidos políticos, tá? 92,5% não está. Então, a gente está, assim, bem desinteressado, né? Então, a gente poderia... mas não tem um partido que me represente, mas tem 92% do lado de fora. Então, pensemos na ideia, façamos algo, participemos, ajustemos as coisas, temos que dar a nossa opinião, vamos dar a nossa opinião, sem ódio, sem violência, para não gerar karma para nós. Então, vamos resolver, mas resolver sem violência, porque se for com violência, o movimento vai e volta e a gente ainda se insere na lei de causa e efeito. Quero aproveitar essa fala do Elahá aqui para fazer um convite para todo mundo. A gente fala muito, né, do nosso Brasil espiritual, a gente tem várias informações a partir da própria obra que a gente está se debruçando sobre ela, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sobre a importância de Ismael, sobre a importância da casa de Ismael,
que vai se desenrolando e se constitui na Federação Espírita Brasileira, na conjuntura que ela forma hoje em dia. E nós estamos dentro de um processo muito interessante no movimento espírita brasileiro, sobre a égide da nossa casa máter do Espiritismo no Brasil, que é a Federação Espírita Brasileira, em um processo de retumbar a ideia da pacificação. Né? E quando essa ideia da pacificação estiver bem consolidada dentro das nossas ideologias e do nosso agir social, eu acho que nós estaremos dando andamento a essa vocação primeira do nosso país, que é justamente Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, por mais que sejam difíceis as injunções, a nossa postura deve sempre mirar esse foco, o foco da paz, da pacificação. E aí vem o convite. Nós temos produzido pela FEB TV uma série maravilhosa sobre pacificação, os pacificadores. Esse material está lá no portal da FEB TV e que vale muito a pena assistir, porque vai evidenciar inúmeras personagens históricas que lutaram por esse processo de constituição de um mundo melhor. Porque o nosso mundo só se tornará um mundo melhor, né, com vistas a um processo de regeneração, se o nosso agir se coadunar com as leis divinas. Não existe evolução contrariando a lei. Então, a gente tem que aprender a se movimentar dentro disso. E esse é o convite, né? Sempre renovado e que a gente faz com muito afinco para todos nós e para todos vocês. E falando na federação, também já faço o meu convite para a próxima live nossa, que será no dia 13 de dezembro. Nós iremos falar justamente sobre a Federação Espírita Brasileira, que é o capítulo 28, né, da obra. Então, nós estaremos aqui, se Deus assim permitir, no dia 13 de dezembro, com esse capítulo 28. E eu termino aqui com a Ariane, que ela diz o seguinte: como vocês enriquecem a história do nosso país, decifram cada detalhe obscuro dos fatos à luz do Espiritismo. Obrigada por nos oferecerem tanto conteúdo. Concordo plenamente com a Ariane. Também acho que a gente passa a ver a história do nosso país sobre um outro prisma, principalmente também sobre o prisma espiritual, que é, claro, que baseado no livro que a gente está estudando, está falando todos esses meses, justamente para nos trazer esse olhar diferenciado sobre a história do nosso país, né? Gente, eu ficaria aqui até dia 13 de dezembro, que é o nosso próximo encontro. Mas como não é possível, então a gente termina aqui, nós já estamos já no nosso horário. Agradeço a presença de todos os amigos que estão aqui, que comentaram, que falam, que trazem seus questionamentos, suas perguntas, e convidando já a todos a participar conosco no dia 29, né, no dia 13 de dezembro, quando estaremos aqui de volta com mais uma live sobre essa obra, e agora o capítulo 28. Gente, então, vamos à nossa prece final. Elahá, você faz para a gente essa prece para terminarmos hoje essa live? Faço sim. Vamos lá. Vamos orar. Senhor Jesus, perdoa o nosso Brasil. Perdoa os nossos equívocos e as linhas tortuosas com as quais escrevemos a nossa história. Tem misericórdia de todos nós, espíritos profundamente comprometidos com a violência, o desamor e a desigualdade. Nossos corações
entendem finalmente a razão pela qual nos conduziste à sociedade em que vivemos, marcada por tantas desigualdades, por tantas violências, por tantos processos de exclusão, quando poderíamos ter construído um espaço muito mais fraterno, porque dependia apenas de nós. Mas nós escolhemos, Senhor, o doloroso caminho da violência e do egoísmo, do orgulho e da prepotência, para escrevermos com sangue as páginas da nossa história. Por isso te pedimos misericórdia para o nosso país, porque contemplamos de maneira cada vez mais nítida as razões dos sofrimentos humanos, dos múltiplos clamores e das imensas dificuldades que o nosso país hoje enfrenta para pacificar as condições sociais de todos os seus habitantes. Ajuda-nos, Senhor, a construir uma estrada de pacificação entre todos nós, para que, inspirados pela compreensão da imortalidade e da necessidade do amor na edificação da nossa sociedade, consigamos, enfim, construir a ponte para o progresso, que oferecerá a todos nós a sociedade que tanto sonhamos para viver. Concede-nos assim o derramar do teu amor sobre todos os lares, a iluminação dos corações daqueles que comandam a nação, contemplando as inúmeras dores que trazemos, os múltiplos gemidos dos milhões de almas que prendemos a ferros na tentativa de construir a nosso modo a história do nosso país. Os seus clamores ainda chegam aos nossos ouvidos e os nossos corações, sensibilizados pelo entendimento da lei de causa e efeito, dobram os seus joelhos diante da tua lei extraordinária. E assim te rogamos, Senhor, misericórdia para a nossa nação. Misericórdia para o solo que tu elegeste para que aqui se edificasse a tua lei. Ajuda-nos, ó Senhor, que unamos os nossos verdadeiros esforços no bem, na expectativa de entendermos os caminhos mais exatos para que o país se edifique da forma que tu desejas. Estende assim sobre toda a nação brasileira as tuas bênçãos de paz e de amor, asserenando todos os ânimos, que muitos deles ainda estão inspirados nos ódios que ecoam pelos guetos, pelas vielas escuras, pelos ambientes abandonados, cheios das entidades endurecidas, que passaram por inúmeros processos de dor e que ainda visitam a nossa sociedade, clamando por justiça. Que o teu amor atenda a todos, vítimas e algozes, derramando bênçãos de paz sobre um país que sangra e que precisa necessariamente de amor e de paz para conseguir atravessar o período conflituado que hoje vive. Fica assim, Senhor, conosco, derramando tuas bênçãos sobre todos nós e permitindo que os teus espíritos benfazejos recolham nos seus braços as almas que ainda hoje murmuram, procurando pelos seus próprios filhos. Que o teu amor esteja conosco. Apacenta, Senhor, a todas as tuas ovelhas e consola o coração de todas essas mães que ainda hoje clamam por ti. Fica conosco, Senhor, e nos guarda na tua paz.
Bom, estaremos de volta, então, no dia 13 de dezembro. Gente, uma boa noite para todos.